1838 a 1839 foram anos difíceis para a Igreja. A violência entre os santos e seus vizinhos do Missouri aumentou em agosto de 1838, quando alguns santos não puderam votar e uma briga começou. Vigilantes começaram a invadir assentamentos próximos e alguns santos organizaram seus próprios vigilantes, chamados de danitas, que muitas vezes iam contra a vontade do profeta. Em outubro, 300 habitantes do Missouri cercaram a cidade de DeWitt e o governador Lilburn Boggs foi convidado a ajudar, mas ele disse que a disputa era entre os Mormons e a multidão e que eles deveriam combatê-la. Em 25 de outubro, uma batalha ocorreu no rio Crockett e o governador emitiu a infame ordem de extermínio de que os Mormons devem ser tratados como inimigos e exterminados ou expulsos do estado, se necessário para a paz pública. Em 30 de outubro, a milícia do Missouri atacou e matou 17 santos em Hallsville e 2.500 soldados se reuniram do lado de fora da sede da igreja em Far West para atacar os santos. Quando os líderes da igreja ouviram sobre o massacre, eles tentaram encontrar uma maneira de encerrar o conflito sem mais derramamento de sangue. George Hinckley, o comandante da milícia, pediu a Joseph e outros líderes que o acompanhassem nas negociações, mas ele os traiu e os entregou como prisioneiros. O general Samuel de Lucas realizou uma corte marcial e os condenou à execução na praça da cidade na manhã seguinte. O comandante da milícia, Alexander Doniphan, recebeu ordens de realizar as execuções, mas se recusou e escreveu uma carta ao general Lucas. É um assassinato a sangue frio. Não vou obedecer a sua ordem. Minha brigada deve marchar para Liberty amanhã de manhã, às 8 horas. E se você executar estes homens, eu o considerarei responsável perante um tribunal terreno. Então, que Deus me ajude. Lucas recuou diante dessa corajosa posição e seus soldados levaram os prisioneiros para uma prisão em Independence, onde passaram as semanas seguintes se mudando de lá para Richmond. Parley P. Pratt contou sobre uma experiência na prisão de Richmond. Certa noite, os guardas se gabavam de abusar e matar santos quando Joseph de repente se levantou com dignidade e majestade e falou com uma voz de trovão, como um leão que ruge. Silêncio, demônios do abismo infernal. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo e ordeno que você fique quieto. Não vou viver mais 1 minuto e ouvir tal linguagem. Cesse essa conversa, ou você ou eu morreremos neste instante. Ele permaneceu em terrível majestade, acorrentado sem uma arma, calmo, sereno e digno como um anjo. Eles baixaram as armas, imploraram seu perdão e permaneceram quietos até a troca de guardas. Em 1º de dezembro, Joseph, Hiram e outros líderes da igreja foram acusados de traição contra o Estado e levados para uma prisão em Liberty, Missouri, para serem mantidos como reféns até que os santos deixassem o Estado. Hiram chamou a audiência unilateral de tribunal simulado, e um juiz disse que não havia lei para os Mormons no Missouri. Os prisioneiros foram colocados em uma cela subterrânea apertada, sem camas ou banheiro, durante os meses gelados de inverno de dezembro de 1838 a 6 de abril de 1839. Sidney, que era muito mais velho do que os outros, foi libertado em fevereiro por causa de sua saúde. Muitos dos amigos de maior confiança de Joseph se voltaram contra ele, incluindo as 3 testemunhas e alguns apóstolos. W. W. Phelps escreveu contra o profeta e William McLellin disse que era traição para ele profetizar sobre a vinda do reino de Deus. Os santos foram expulsos de suas casas e esperavam pela libertação, mas alguns começaram a perder a fé que Deus tem sido nosso líder. Até Sidney Rigdon disse que começou a se ressentir de Deus por não poupar os santos do sofrimento. Joseph nunca questionou suas próprias revelações, a verdade do Evangelho, ou se tinha sido um erro reunir os santos para o Missouri. Mas ele questionou o sofrimento dos santos, o poder de Deus, porque eles foram derrotados e onde Deus estava quando seus santos precisavam tão desesperadamente dele.
Joseph fez essas perguntas ao Senhor em uma carta em 2 partes que ele e outros escreveram aos santos, que se tornou a seção 121 a 123. Ele incluiu revelações em que o Senhor ofereceu seu conselho e consolo, semelhantes às epístolas do Novo Testamento de Paulo. A primeira parte de 18 páginas foi escrita em 20 de março e enviada para Emma e seus pais lerem. Depois ela a compartilhou com a igreja. A segunda parte de 10 páginas foi enviada alguns dias depois. Joseph descreveu a prisão como um inferno cercado de demônios e se preocupou com as viúvas e órfãos dos homens mortos em Housemill. A mão implacável da opressão sobre os santos e perguntou: "Quanto tempo, ó Senhor?" O Senhor chamou Joseph de seu filho e respondeu: "Paz seja com tua alma. Que suas adversidades e aflições durarão apenas um pequeno momento, e se ele as suportasse bem, seria exaltado nas alturas e triunfaria sobre seus inimigos." Joseph foi informado de que seus amigos estavam ao seu lado e novamente te saudariam com coração caloroso e mãos amigáveis. O Senhor daria conhecimento por seu Espírito Santo e indescritível dom do Espírito Santo, e outras bênçãos prometidas. O Senhor pronunciou uma maldição sobre os inimigos de Joseph, separou-os das ordens de minha casa e prometeu punições justas por seus pecados. Joseph pode ter se sentido impotente na cadeia de Liberty, mas era a única pessoa na terra que possuía todas as chaves restauradas do sacerdócio que lhe foram dadas pelos anjos. Ele foi dotado de poder enquanto seus inimigos, que fizeram tudo o que puderam para magoá-lo, insultá-lo e ofendê-lo, eram impotentes para impedir o Todo-Poderoso de derramar conhecimento do céu sobre a cabeça dos santos dos últimos dias. A última parte da revelação falava da consagração e do sacerdócio, e Joseph advertiu que qualquer um que aspire a seu próprio engrandecimento e busque sua própria opulência, enquanto seus irmãos gemem na pobreza e estão sofrendo provações. Ele ensinou que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque seus corações estão tão postos nas coisas deste mundo e aspiram às honras dos homens, que eles não aprendem esta única lição. E qualquer um que esconda seus pecados gratifica orgulho, ambição vã ou exploração dos fracos, e os pobres não podem ter o poder do sacerdócio. Joseph sabia que, infelizmente, a maioria das pessoas não se submeterá ao poder do Salvador para mudar sua natureza e oprimir seus vizinhos como podem. A seção 121 condenou esse comportamento e ensinou as qualidades divinas de persuasão, longanimidade, mansidão, amor puro e conhecimento. Joseph ensinou que a compreensão ou correção deve vir quando movida pelo Espírito Santo, com firmeza e mostrando depois um aumento de amor para com aquele a quem reprovaste. A revelação termina explicando como Deus governa por meio de um domínio justo. Aqueles que mostram caridade e virtude sobre a cobiça herdarão um domínio eterno. E quando nos é dado um pouco de poder e escolhemos compartilhá-lo e não coagir, então Deus nos confia a doutrina do sacerdócio e mais poder suavemente, como orvalho de paraíso. A seção 122 segue a última parte da seção 121, das páginas 3 e 4 da carta, e se refere às próprias experiências de Joseph e os terríveis eventos que aconteceram em Far West no outono de 1838, quando ele foi arrancado de sua família e condenado à execução, acusado de traição e confinado no fosso da cela subterrânea de Liberty. A revelação fala do sofrimento de Joseph e ele foi amorosamente assegurado: "Sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem." Ele recebeu uma pergunta profunda no versículo 8. O Filho do Homem desceu debaixo de todos eles. Você é maior do que ele? Foi-lhe dito que aguentasse firme e que não tivesse medo, e foi-lhe prometido que portaria o sacerdócio para sempre e seria abençoado por viver até que seu trabalho na terra fosse concluído. A seção 123 contém as páginas 5 a 7 da segunda parte da carta escrita na própria voz de Joseph. Não afirma ser uma revelação, mas continha conselhos importantes para os santos documentarem as injustiças e atrocidades que sofreram no Missouri para defender seus direitos da primeira emenda na Constituição dos Estados Unidos e fazer uma petição ao governo para reparar suas queixas.
Joseph disse que documentar o que aconteceu aos santos era um dever imperativo, que eles deviam a Deus, aos anjos, uns aos outros, aos que foram assassinados, à nova geração e a todos os puros de coração. Ele os exortou com uma linguagem poderosa a cuidar desse importante assunto. Ele não tinha certeza se o governo responderia às suas petições, mas o Senhor ordenou que eles fizessem tudo ao seu alcance, incluindo este último esforço, para obter justiça antes que ele enviasse o poder de seu braço poderoso. 678 santos escreveram declarações juramentadas documentando seu sofrimento e perda de propriedades no Missouri. No outono de 1839, Joseph os levou para Washington, D.C. e bateu na porta da Casa Branca, pedindo para procurar o presidente dos Estados Unidos, Martin Van Buren. Ele deu as declarações, mas como era ano de eleições, o presidente disse: "Não posso fazer nada por você. Se eu fizer alguma coisa, entrarei em contato com todo o estado do Missouri." Joseph também pediu ajuda à delegação do Congresso de Illinois para apelar ao Congresso, mas como o presidente, eles disseram que não podiam intervir em questões estaduais e, sabendo que os santos foram expulsos por causa de sua religião, eles não forneceriam justiça, reparação de queixas ou garantir-lhes o livre exercício de sua consciência religiosa. A documentação de seus abusos ajudou a imagem pública dos Mormons e aumentaram seu apoio popular. Suas petições de reparação foram entregues à Biblioteca do Congresso. Os 4 meses de Joseph na prisão de Liberty, aprendendo a buscar e ter comunhão com Deus em meditação e oração, tornou a experiência mais sagrada do templo. Ele se revelou uma pessoa diferente de quando chegou e escreveu: "Parece que meu coração sempre estará mais terno depois disso do que antes. Acho que nunca teria me sentido como agora me sinto se não tivesse sofrido os erros que sofri." Ele aprendeu a ver como se fosse dos olhos de Deus e a entender o sofrimento na terra para ganhar experiência. Seus próprios olhos agora estavam fixos na eternidade e nada o impediria de ensinar os apóstolos, dar-lhes as chaves do sacerdócio, construir um templo e conferir aos santos fiéis as ordenanças de exaltação. Joseph sentiu que as revelações desta carta, escrita com sua escolaridade limitada enquanto sofria na prisão de Liberty, foram as mais profundas que ele já recebeu e os melhores conselhos que já deu. Ele contém algumas das linguagens mais sublimes de qualquer revelação e foi uma fonte de inspiração, determinação e fé para muitos santos dos últimos dias em tempos de adversidade. E essas são as sessões 121 a 123 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da Igreja, ou algo que teria sido comum naquela época, e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar por essas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão do Etsy em PonderFun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer. E você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles, e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir.